Eu falo como eu quiser, com quem eu quiser. E aí o público ou qualquer coisa vai decidir qualquer coisa. Então, assim, relaxa, tá? Namastê. Oi, gente! Hoje a gente vai fazer o primeiro react aqui do canal. Eu tô aqui bem atrasada no rolê. Eu não acompanho o Big Brother. A Aline já saiu da casa há um mês na altura que esse vídeo sair. Mas a internet começou a me mostrar um monte de conteúdo sobre a passagem dela no BBB. E eu senti que mesmo já tendo passado um tempo, vale a pena vir aqui falar um pouquinho sobre isso. A gente vai assistir alguns trechos da passagem da Aline no BBB e entrevistas que ela deu antes e depois, e falar um pouco sobre o que tem de espiritual de fato ali no comportamento dela, o que não tem nada a ver e o que talvez ela tivesse querendo dizer e talvez tenha sido mal interpretada ou não tenha sabido se explicar direito. Ou talvez ela tenha só falado um monte de abobrinha mesmo. O jovem místico, mesmo quando não é tão jovem assim, pode fazer a gente dar boas risadas. Mas ele é, na verdade, o sintoma de uma espiritualidade vazia que não se ancora na vida real. O meu nome é Renascimento e aqui nesse canal a gente fala sobre autoconhecimento e espiritualidade de forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para você não perder nada por aqui. Isso me ajuda muito a fazer esse conteúdo chegar a outras pessoas. Para quem não sabe e tá mais atrasado que eu nas novidades, a Aline Campos, antiga Aline Riscado, foi a primeira eliminada desse BBB. Mas mesmo tendo passado pouco tempo na casa, ela levantou umas polêmicas e protagonizou diversos desentendimentos. O que muita gente acabou não gostando nela ou entendeu como incoerência foi que a Aline se fazia e se dizia uma pessoa bem espiritual. Ela meditava, falava sobre astros, sobre cosmos, sobre numerologia, reiki, energia, mas ela parecia estar sempre arrumando confusão e parecia passar do ponto às vezes. Numa discussão, a Ana Paula chamou ela de chata pra porque na minha opinião, do que eu vi, ela estava mesmo sendo. Mas e aí? Será que a pessoa espiritual é mesmo essa chata? Será que a Aline representa essa espiritualidade New Age? O que aconteceu ali? Lá no início do canal, a gente conversou sobre o spiritual bypassing, essa tendência de usar a espiritualidade não como caminho de integração, mas como uma forma de evitar o contato com dores reais, conflitos reais, limites emocionais e responsabilidades da vida. A gente falou sobre como, especialmente nas fases iniciais do despertar espiritual, é comum substituir processos internos profundos por conceitos elevados, frases prontas e práticas que dão uma sensação de evolução rápida, mas que nem sempre se traduzem em maturidade emocional ou presença na realidade. Eu até vi um reel recentemente da psiquiatra Maria Clara sobre isso e eu adorei. Então a gente vai falar um pouco mais sobre o jovem místico, não necessariamente como uma crítica, mas como uma descrição do que pode acontecer nessa etapa da jornada espiritual. É um momento em que existe muita sede de sentido, de abertura para o invisível e um desejo genuíno de transformação, mas ainda sem um enraizamento necessário para sustentar essa busca no cotidiano, nos relacionamentos e nos desafios humanos mais simples. O problema não está em começar assim. Muitos de nós começamos. Olha eu aqui. Mas o problema é permanecer nesse lugar sem atravessar o processo que transforma a linguagem espiritual vazia em consciência vivida. Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira notícia que eu vi da Aline foi essa aqui, dela falando que invocou a chama violeta de Saint-Germain e o arcanjo Gabriel, quando o Henri Castelli, que havia entrado no BBB e acabou saindo logo nos primeiros dias, se eu não me engano, teve um episódio de saúde, uma convulsão. Isso foi o suficiente para a internet dar uma zoada nela. Daí eu vi ela meditando algumas horas e depois uma conversa dela com a Ana Paula sobre algo que havia acontecido há 10 anos atrás e tinha sido um grande incômodo para ela. Era um prêmio, Multishow, prêmio. Tipo aquelas coisas guardadas, né? Que as pessoas se matam pelo convite. E ela foi vibes executiva de filme pornô.
Você falou uma coisa, assim, sobre o meu look que me abalou muito na época. Ai, Aline. Me abalou. Aqui a gente já pode ter uma ideia do tipo de pessoa que a gente está falando. Quando algo que aconteceu há 10 anos atrás ainda aparece com essa carga emocional, isso não significa que a pessoa esteja errada em sentir, mas significa muitas vezes que aquela experiência não foi totalmente integrada e atravessada. Porque você falou como se eu tivesse me vestido, que nem... E assim, só pra você entender, eu sou uma pessoa que vim do balé e eu sempre carreguei... Sério É isso, sério. Ana? Pode ter sido compreendida racionalmente, pode ter sido explicada, reinterpretada, até, entre aspas, espiritualizada. Mas integração emocional é outra coisa. Integração é quando a memória deixa de nos governar no presente. E aí eu vou justificar Deve ter uma 10 coisa... anos isso. Tem uns 10 anos. Eu sei que você se transformou, eu me transformei. Não, eu não me transformei, não. Sou a mesma pessoa. Ah, não, eu me vai. transformei muito e vou Não, continuar me transformando. Mas assim, só pra você entender. Isso acontece com muita gente em relação a diversos traumas. A pessoa segue a vida, passa tempo, ela entra em novos caminhos, aprende novas linguagens para falar de si mesma, mas ainda mantém partes internas presas em momentos antigos. E quando essas partes não são olhadas de verdade, elas continuam reagindo, continuam tentando ali se proteger. Continuam reinterpretando o presente a partir de feridas que pertencem ao passado. Eu vim do balé, a minha origem da arte é o balé. E graças ao balé eu conquistei tudo, só que o balé, por muito tempo... Tá, mas qual que era o look? Isso também não é um problema em si, porque faz parte do desenvolvimento humano. A vida passa, a gente cresce, mas alguns dos nossos traumas seguem ali, ditando certas partes do nosso comportamento. O ponto delicado começa quando a gente acredita que algo já foi superado apenas porque a gente consegue explicar o que aconteceu, porque a gente entende racionalmente a situação, ou porque a gente conseguiu construir uma narrativa coerente sobre ela. Eu falei Qual que era eu o não look? gostei. Não. Você falou que... Você olhou pra mim e falou, essa daí, ela se veste... Foi alguma coisa assim, ela daí se veste, parece uma acompanhante de luxo. Mas às vezes ainda existe, mesmo que lá no fundo, uma necessidade silenciosa de estar certo, de provar que aquilo que a gente sentiu ou que a gente sente é legítimo e de fazer com que o outro reconheça que errou com a gente. Aqui, a Aline está buscando ainda que a Ana Paula peça desculpas ou alguma coisa assim, que ela se redima com ela. E enquanto essa necessidade continua ativa, a experiência não fica realmente no passado. Ela continua vivendo dentro da gente. Você me quis dizer que eu... Que absurdo. Você falou isso, e assim, pra mim, isso me ofendeu Que muito. absurdo. Não, é super Isso me machista, ofendeu péssimo. muito, porque Péssimo, mas porque a pessoa eu vivi tá preconceito a vida entendendo. inteira. Não, isso Nesse momento, o problema já não é mais o comentário que alguém fez há 10 anos atrás. Você, Não, de pera. tipo assim, caralho, ela me odeia sem nem me conhecer. Não. Uma coisa é falar Eu do seu sei. look, que seu Eu gosto sei. não tem nada a ver com o meu. O problema é que aquela fala ainda participa da forma como eu me vejo hoje, ainda toca na minha identidade, ainda interfere na maneira como eu entro em relações e conversas no presente. Não porque alguém está nos prendendo ao passado, mas porque a gente ainda não conseguiu, de fato, deixar aquilo para trás. E o problema maior aqui é não conseguir se enxergar, é continuar achando que o problema é o outro. Isso também me chamou muito a atenção na entrevista que eu assisti dela na Ana Maria Braga. Vamos ver uns trechinhos. Eu não queria a amizade da Ana Paula, eu queria só a oportunidade de olhar no olho dela e trocar uma ideia sem ela me ignorar, ou sem ela me tratar mal, ou sem ela me menosprezar. Ana, quando eu disse isso, você imagina, eu logo de cara, na primeira semana, onde eu não era um possível primeiro alvo para quase ninguém, algo me incomodava muito, que era algo que eu já tinha vivido, né? Sempre que eu olhava pra Ana Paula, eu lembrava do que tinha acontecido e eu nunca pude esclarecer isso, sabe? Então, assim, eu tô Mas tranquila olha, 10 anos não é muito ano. A gente que está de fora consegue ver com clareza algo que ela realmente não consegue. Ela aqui, ela insiste em apontar o problema como do outro. O problema é a Ana Paula, o problema é o outro fulano. Eu fui lá colocar a coisa para trás e ela tinha um problema comigo. Eu não sei nem Pra se foi 10 guardar anos, isso? assim, exatamente. Mas Ah. não é que eu tenha guardado. Foi algo que passou, que eu nem lembrava mais, mas eu tava convivendo com alguém que falou algo muito sério, da minha honra, né? Ela feriu a minha honra, algo que eu a vida inteira lutei
pra se manter ali firme, sabe? Alinhada. Então, quem bate não lembra muitas vezes, mas quem apanha sente. Então, assim, por mais que aquilo não tivesse É mais impactando a verdade. minha vida, sem eu ter que conviver com ela, lá dentro eu sabia que eu tava convivendo, que eu Aflorou, né? aflorou. E assim, Ah, o que eu queria, Ana, não era brigar. De verdade, assim. O que eu Eu vi uma queria. conversa sua com ela, na primeira vez que vocês conversaram, foi apaziguadora a conversa, né? Dizendo, Sim. pois é, parecia que estava tudo resolvido ali, parecia né? mesmo. Pois é, Ana. E aí eu pensei que dali pra frente a gente teria pelo menos uma tentativa de conexão, o que não aconteceu. O que aconteceu foi que, dali em diante, todas as vezes que eu chegava onde as pessoas estavam conversando e ela estava, e ela me olhava estranho, ou ela me dava um corte, ou ela me ignorava, ela nem muitas vezes me ouvia, sabe? Então eu percebi que tinha um negócio ali, né? Eu tinha que estar assim com ela, porque foi ela que fez algo sério comigo. E ela tava como se eu tivesse feito algo sério já pra ela, sabe? Não tava, o game não tava zerado ali, entendeu? Então, eu dei uma segunda cobra, não só pra ela, mas pro Marcelo, que o Marcelo, ele quando chegou na casa, a gente se conectou, eu achei que a gente fosse ser parceiro ali. Eu não tinha nem ele me dado até então nenhum motivo pra que a gente tivesse uma rixa ou um olhar diferente um com relação ao outro. Como esse, tendo já esse precedente, né? Não pode Uhum. ser, assim, é uma pergunta altamente Uhum. hipotética, né? Quem sabe? Sim. Que se achou que, né? Porque ela falava que não falava de você, que não estava preocupada Não. com você. É, mas ela assumiu que o santo não bateu e que ela não queria falar comigo, ou seja, ela assumiu e ela me fez ter certeza do que o que eu estava sentindo era real. E aí a Ana Paula insiste, eu não tenho um problema com você, eu só não quero ser sua amiga. O santo não bateu. Isso, gente, não é um problema. E esse momento, ele revela algo muito maior do que um conflito pontual entre duas pessoas. Ele mostra como, muitas vezes, a gente não consegue aceitar que alguém simplesmente não tem afinidade com a gente. Não é uma rejeição profunda, não é um ataque pessoal, não deveria ser necessariamente um problema. Às vezes é apenas falta de conexão. Mas para quem ainda precisa da validação constante do outro, essa ausência de afinidade pode ser sentida como uma ameaça à própria identidade. E o Marcelo, quando eu conversei, ele praticamente assumiu também. Ele disse que ele usou um argumento completamente incoerente. Ele disse que percebeu que eu fiquei distante. Isso fui eu ali o tempo todo. E quando a gente é de verdade, a gente se emociona, a gente vive sim altos e baixos emocionais, porque, Ana, por mais que eu medite, eu não sou sempre luz. Todo mundo é luz e sombra. Claro. Então, nem sempre eu tô ali alinhada energeticamente. O trabalho da Nem como, meditação é Ninguém justamente esse, né? Ninguém É tentar me manter o mais alinhada possível. Só que, obviamente, os meus chakras ali várias vezes, né, se desalinharam. Os meus chakras se desalinharam. Gente, se tem uma frase mais jovem mística que essa, eu não conheço. E assim, eu não vou nem entrar no âmbito do quão errado isso está, porque, enfim, a gente já falou em algum momento sobre como algumas linguagens orientais foram apropriadas pelo Ocidente e completamente desmanteladas e ressignificadas em coisas que não eram inicialmente, e os chakras são uma delas, né? A gente falou sobre isso em algum vídeo que eu vou lembrar e colocar aqui para vocês, mas a gente também não falou sobre isso a fundo. Se você quer saber mais sobre isso a fundo, deixa para mim nos comentários. Existe uma dificuldade humana muito comum de sustentar a ideia de que a gente não vai ser gostado por todo mundo. E quando alguém não nos escolhe, não nos valida ou não deseja proximidade, isso pode ativar uma necessidade intensa de resolver a situação, como se o outro tivesse obrigação de rever a própria percepção e passar a nos enxergar de forma positiva ou de querer ser nosso amigo. Só que isso, na verdade, revela menos sobre o outro e mais sobre o quanto a gente ainda depende da aprovação externa para nos sentirmos seguros. A maturidade emocional começa justamente quando a gente consegue suportar, no sentido de sustentar, que alguém não nos queira por perto e ainda assim
permanecermos inteiros. Nem todos os vínculos vão ser profundos, nem todas as pessoas irão se conectar com a gente, nem a gente com as outras pessoas. Mas isso não diminui o nosso valor. Quando a gente não consegue aceitar isso, a gente entra numa busca silenciosa e exaustiva por aceitação, tentando convencer o outro e, no fundo, tentando convencer a nós mesmos de que nós somos dignos de reconhecimento. A necessidade constante de ser gostado denuncia muitas vezes um vazio interno, a dificuldade de validar a própria trajetória, o próprio crescimento, as próprias mudanças. Quando a gente não consegue sustentar internamente a nossa evolução, a gente precisa que alguém olhe pra gente e confirme: sim, você mudou, sim, você está muito melhor, sim, você é uma ótima pessoa. E aí, quando essa confirmação não vem, surge frustração, mágoa e às vezes conflitos que poderiam simplesmente não existir. Talvez uma das formas mais profundas de amadurecimento emocional seja aprender a permitir que pessoas não caminhem com a gente. Não porque haja um erro, não porque alguém fez alguma coisa, mas porque nem toda relação precisa seguir, nem toda relação precisa ser de amizade. E quando a gente consegue fazer isso, a gente se organiza internamente. A aprovação deixa de ser uma necessidade constante e passa a ser um evento que vai ou não acontecer. E isso não é mais o centro da nossa estabilidade emocional. E a gente vê esse padrão aqui da Aline, essa dificuldade de não se enxergar o tempo todo. Teve um episódio que ficou famoso, que a Ana Maria Braga até comentou também, de uma briga dela com a Ana Paula, porque a Aline queria comprar ovos só pra ela, e a Ana Paula aparentemente foi contra, e tal. Daí ela foi lá brigar com ela, e o final, pra mim, é o mais cômico. Olha só. Santa também grita, Relaxa, tá? relaxa. Ai, nossa, eu tô muito... Gritar não vai te fazer Você quer me sair. provocar, né? Você quer me provocar. Eu tava gritando Você quer me aqui. provocar. Mas, ó, eu tenho inteligência emocional, tá? Uai. É, Tá óbvio. bom, Solano. Alguém? Cobra. Eu não como. Esse momento da discussão é particularmente interessante, porque no auge do conflito, ela fala: você quer me desestabilizar, mas eu tenho inteligência emocional. Coisa que ela acabou de demonstrar que talvez não tenha tanto. Gente, deixa eu contar um segredinho pra vocês. Pessoas emocionalmente estáveis raramente precisam anunciar a própria estabilidade. Isso se manifesta naturalmente nas atitudes, na capacidade de ouvir, de pausar, de não reagir impulsivamente. Quando a necessidade de afirmar eu sou isso, eu tenho aquilo, aparece o tempo todo, a gente está, na verdade, muitas vezes diante de um desejo, não necessariamente de uma realidade consolidada. Isso vale para praticamente todas as áreas da vida. Muito mais do que aquilo que alguém diz ser, é o que a pessoa faz repetidamente que revela quem ela é. As ações mostram a verdade. As palavras, muitas vezes, mostram uma intenção, uma expectativa ou até mesmo uma fantasia sobre si mesmo. E todos nós, em algum momento, já nos enxergamos de uma forma diferente do que aquela que a gente realmente está vivendo. O problema não é você ter uma autoimagem idealizada de si mesmo. O problema é você se apegar a ela e não enxergar a verdade, mesmo depois dela ser apontada repetidas vezes. Teve uma entrevista que ela deu para o Tadeu, assim que ela saiu do programa, falando que talvez ela tivesse saído porque não tinha tanta graça discutir com ela, porque ela é tão emocionalmente organizada. Menos, Ana Paula, ter mostrado menos as coisas que eu acreditava que... né, dela que me incomodava. Talvez até o fato de eu ser essa pessoa controlada emocionalmente para um reality, talvez isso não seja tão interessante. Eu acho que são muitos talvez, assim, eu não sei como as pessoas viram, eu não sei como que ela e a Mi se comportaram. Quando a gente assiste essa cena de fora, chega a ser até curioso, porque a gente consegue claramente enxergar a distância entre o discurso e a reação emocional que ela apresenta, a intensidade das brigas, a necessidade de reafirmação e a dificuldade de sustentar o conflito.
conflito, mostram justamente o oposto do que ela estava ali dizendo. E é exatamente isso que torna essa situação tão simbólica. Ela revela como, muitas vezes, a gente está mais comprometido em sustentar a narrativa que a gente criou sobre nós mesmos do que observar honestamente como a gente está agindo. Se alguém está realmente num processo de crescimento, seja ele espiritual, emocional ou psicológico, inevitavelmente vai chegar momentos em que a própria vida vai colocar espelhos difíceis na nossa frente. E situações de conflito, de exposição e de convivência intensa têm esse poder. Elas mostram partes de nós que, em contextos mais controlados, a gente consegue esconder até de nós mesmos. E esses momentos não são necessariamente fracassos do processo. O contrário, muitas vezes são o processo acontecendo. Talvez experiências assim funcionem como um tipo de revelação prática, não sobre quem a pessoa diz que é, mas sobre algo que ainda precisa ser visto, trabalhado e integrado. A Aline aqui, em algum momento, ela afirmou que está num processo de despertar espiritual há 10 anos ou há muitos anos. E talvez essa travessia dela no BBB faça justamente parte disso tudo, de um espelho feito de milhões e milhões de espectadores que viram algo ali que ela seguiu lutando para não ver. Mas se ela vai perceber isso agora, depois ou talvez nunca, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: quando a realidade contradiz a narrativa que a gente constrói sobre nós mesmos, nós temos sempre duas opções: defender a nossa narrativa a todo custo ou usar o desconforto como ponto de amadurecimento. O último trecho que eu quero mostrar para vocês é um barraco também dela com a Ana Paula quando elas já estavam no paredão. E elas participaram de uma dinâmica ali de falar as coisas uma na cara da outra. E o final da discussão rendeu um meme da Ana Paula que viralizou, falando que ali não era retiro de meditação. Eu vou mostrar para vocês. Uai, gente, se eu sou contra o coletivo, ela que queria comprar o ovinho só pra ela. Mas a questão é a seguinte: eu tô falando, menina. Uai, hein? Gente, olha a cara dela de ódio. Vou passando um pouquinho. Que só você tem. Então engole esse problema. Isso aí tem a ver só com você, não tem nada a ver comigo. Você inventou isso da sua cabeça e vai ter que levar isso até o final. E amanhã que nós vamos ver o que vai dar. Amanhã a gente vai ver. Existe algo que a gente vê com frequência no tal do jovem místico. Não apenas as ideias, mas uma certa estética do comportamento. A forma de falar, os gestos, a necessidade de parecer constantemente centrado, elevado ou consciente. Não é necessariamente algo intencional. Muitas vezes é apenas uma fase do processo em que a pessoa ainda está tentando encarnar, no sentido assim de viver na carne, uma identidade espiritual antes de realmente ter esses aspectos na própria vida. E quando isso acontece, a espiritualidade começa a ganhar um tom de palco, quase como uma performance, em vez de uma vivência silenciosa, que se revela mais nas atitudes do que na encenação. Né? Porque isso aqui é um jogo, e isso é um jogo de alianças, Aline. Você tá no lugar errado. Retiro de meditação é em outro lugar. Isso aqui chama BBB 26. Talvez por isso essa passagem tenha sido tão marcante e comentada, principalmente nos meios espirituais. Não porque ela revela algo exclusivo de uma pessoa, mas porque mostra um movimento que muitos de nós já vivemos em algum momento. O desejo de parecer emocionalmente resolvido antes de realmente estar. Eu não sei se você sabe, Ana Paula, mas a meditação, ela faz parte da vida cotidiana de quem busca um alinhamento energético e uma coerência na vida. Em teoria, tem uma parte ali da fala da Aline que está correta. A espiritualidade realmente precisa estar presente no cotidiano. Mas o contraste entre o discurso e a forma como a situação estava sendo vivida ali naquele momento cria um efeito quase teatral, que ela reforça com tantos gestos, né? E com a forma como ela se comunica. Parecia quase que existia um personagem ali tentando sustentar uma identidade espiritual, enquanto a emoção real corria por outro caminho ali naquele olhar de ódio, né? Aquela vontade de sei lá, quer matar outra pessoa. Quando eu disse sobre o coletivo ser analisado por todas as pessoas, no caso você. O chamado bypass espiritual,
no sentido de passar ao redor em vez de estar ali ou de atravessar, costuma nascer exatamente aí, quando se usa conceitos elevados, linguagem espiritual ou práticas, símbolos e etc., como uma tentativa de pular etapas emocionais que ainda precisam ser vividas. Poder ter a oportunidade de conhecer todo mundo, para que então a gente possa entender se realmente existe qualquer tipo de conflito entre a gente ou não. No fim, a Aline acabou parecendo para o público quase uma caricatura desse processo, no que eu vou chamar de um retrato bastante visível de algo profundamente humano. A tentativa de encontrar coerência interior enquanto a gente ainda está vivendo cheio de conflitos não resolvidos. Mas você, como você acabou de falar que não tem nada contra mim, mas você fez questão de quando eu fui falar com você, você Tempo, falar que Aline. simplesmente não gosta de mim, mesmo sem ter Podem voltar para seus lugares. Você tá à prova aí. Talvez a maior verdade sobre esse tipo de exposição seja que ela pode sim se tornar um ponto de virada. Muitas vezes é quando a gente se vê refletido de forma clara e desconfortável que a gente começa a enxergar partes de nós que antes estavam invisíveis. Fica aqui o meu desejo sincero de que essa experiência renda frutos reais no caminho pessoal dela e que possa ajudar ela a se ver com mais nitidez, com mais verdade e a transformar esse momento num amadurecimento verdadeiro. Porque, no final das contas, esse é o convite que a vida faz a todos nós o tempo todo. Não parecer mais conscientes, mas nos tornarmos um pouco mais verdadeiros e próximos do nosso eu real de verdade. Gente, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem mais vídeos assim por aqui, comentando atualidades, se vocês querem que esses vídeos sejam um pouco mais atuais de fato e não comentando algo que já passou há um tempinho. Se tem algum assunto por aí que você quer ver aqui, me conta. O feedback de vocês é muito importante para mim e eu vou adorar saber. A gente se vê no próximo.